Olá, meus amigos, lição número 3, a parte de terça-feira. Estamos falando sobre o legado de Caim, já falamos sobre os dois irmãos, o nascimento dos dois, já falamos sobre as ofertas que eles fizeram a Deus, e agora vamos considerar o assassinato de Abel. Podemos dizer que, quando olhamos para a história de Caim e Abel, nós podemos ver dois tipos de adoradores que se apresentam diante de Deus. Isso deixa evidente que a nossa intenção de adoração é muito importante diante daquilo que estamos fazendo como adoradores. Deus mostra o seu agrado para aquele que tem coração sincero. Podemos perceber que o relacionamento com Deus provocou a inveja de Caim. Quando Caim viu o relacionamento que Abel tinha com Deus, isso trouxe uma inveja, um ciúmes da parte dele. Podemos até considerar que Lúcifer estava por trás dessa decisão de Caim de estar irado contra o seu irmão. Caim sempre foi uma pessoa murmuradora, rebelde. Ele não aceitava o fato de terem perdido o Jardim do Éden. Ele não assumia de forma alguma aquela situação da terra ter sido amaldiçoada por causa do pecado de seu pai Adão e Eva. Por isso que Caim se tornou amargurado de espírito. E quando ele ofereceu o seu sacrifício diante do Senhor, essa é a sua oferta, ele queria que Deus aceitasse. Era uma prova de que ele também estava ali como representante da família e ele estava fazendo algo que ele reconhecia como bom. A intenção de oferecer uma oferta já era para Caim uma grande coisa. E oferecer o fruto da terra, algo precioso que era uma bênção de Deus, por que Deus não aceitaria? Então Caim assumia que ele também tinha condições de oferecer algo bom através da sua oferta. Só que o que Caim estava oferecendo era algo chamado justiça própria. Não era algo que Deus havia pedido. Deus havia sido específico. Muitas vezes Adão e Eva, Caim e Abel fizeram sacrifícios na porta do Jardim do Éden, e o sacrifício era de um cordeiro representando Jesus Cristo. Era remissão de pecados. Não havia outra forma de se fazer remissão. Sem sangue não há remissão de pecados. Por isso, quando os dois se apresentaram diante de Deus com oferta, estavam ali os dois tipos de adoradores, pessoas que hoje podem imaginar que aquilo que estão fazendo está sendo do agrado de Deus. Mas se não há o coração naquilo que a pessoa está fazendo, Deus não se agrada. O coração de Caim não estava na oferta. O coração de Caim estava na sua pessoa em si. Não estava na pessoa do Redentor. Estava somente em si. Ofereceu o fruto do seu trabalho. Algo que ele considerava precioso. Por isso, nós temos que entender que hoje não adianta dar uma boa oferta se aquela oferta não é de coração, se é só para ostentação. Não adianta dar o dízimo se não existe o conceito de fidelidade no coração da pessoa. Não adianta ir fazer trabalho missionário forçado se a pessoa não tem amor pelas almas. Não adianta a pessoa, por exemplo, ir visitar os doentes se a pessoa não tem empatia, não se coloca no lugar daquelas pessoas. Então, o espírito com que nós fazemos as coisas, isto sim é que conta diante de Deus. Por isso que Caim, quando apresentou a sua oferta, ele acreditava que aquilo era o melhor que ele poderia oferecer. E Deus não iria aceitar o seu melhor? Vamos à pergunta de número 3. De acordo com o relato bíblico, por que Caim assassinou o seu irmão Abel? O texto bíblico de Gênesis 4, 3 a 8 diz assim: E aconteceu que, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E também Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e ofereceu perante o Senhor. E o Senhor atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim, o Senhor Deus não aceitou, ou não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Mas se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas por isso você deve dominar sobre o pecado. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. 1 João 3, verso 12.
João comentando sobre as pessoas que são tipo Caim, ele diz o seguinte, não devemos ser como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas coisas eram más, suas obras eram más, e a do seu irmão eram obras justas. Então, para a pergunta, por que Caim matou Abel? Resposta, Caim teve ciúmes da aceitação divina a respeito da oferta que Abel ofereceu. E mesmo Deus aconselhando Caim a dominar o pecado, a ele resistir ao mal, mesmo assim, ele não aceitou o conselho divino e assassinou o seu irmão. Podemos dizer que Caim era um rebelde por natureza. E o diabo se aproveitou dessa rebeldia do coração de Caim para fazer planos para que pudesse, ali na família de Adão, haver a rejeição do Salvador. O fato de Caim oferecer frutos da terra mostra que ele não dava a mínima para o simbolismo do cordeiro representando o Redentor. Aquela história de que ele seria o Redentor, que ele esmagaria a cabeça da serpente, Caim não aceitou. E Caim passou, então, a ser um discordante daquilo que se fazia a respeito do sacrifício. O diabo colocou no coração de Caim que não precisava essa coisa de oferecer cordeiro. Com isso, Caim rejeitava o Redentor no seu coração. O que o diabo precisava era de aliados, porque seu plano era tomar o jardim do Éden, fazer do jardim do Éden o seu quartel-general, trazer os seus demônios para ali. E se eles conseguissem também comer do fruto da árvore da vida, aí sim o pecado seria eterno, então Deus não poderia destruí-los e teria que perdoá-los. Era um plano e tanto. O Apocalipse fala aqui, quando a cidade santa descer na terra, aqui por ocasião depois dos 1000 anos, o diabo vai assim arregimentar os ímpios que ressuscitarão e ele tentará tomar a cidade santa. É o que ele queria fazer com o jardim do Éden. Por isso ele inspirou Caim a ser um discordante daquilo que representava a adoração a Deus, ou a veneração de Jesus como o Salvador, o Redentor. A Bíblia não revela, mas a Bíblia dá a entender que, além dos ciúmes que Caim sentiu por sua oferta ter sido rejeitada, mais coisas devem ter acontecido que o relato bíblico não relata, não revela. Mas bem pode ser que Abel tenha conversado com Caim muitas vezes, e isso irritou Caim. Ele não aceitava o fato do seu irmão ser aceito por Deus e ele não. E por isso que esse ódio foi aumentando até o ponto de um dia, no meio do campo, Caim usou de violência. Ellen White, falando sobre isso no livro História da Redenção e transcrito para Meditações Matinais de 2002, na página 35, ela disse o seguinte: Abel não tentou forçar Caim a obedecer à ordem de Deus. Foi Caim, pressionado por Satanás, cheio de ira, quem usou a força, furioso porque não conseguia compelir Abel a desobedecer a Deus, e porque Deus havia aceito a oferta de Abel e recusado a dele, de maneira que ele não reconhecia o Salvador, e por isso Caim matou o seu irmão. Interessante esse comentário de Ellen White, hein? E Caim tentou fazer Abel desobedecer a Deus, mas Abel não aceitou, e esses ciúmes de Caim transformou o coração dele num coração demoníaco. E ele foi inteiramente tomado pelo diabo para que ele pudesse rejeitar o Salvador e matar o seu irmão. E Deus fez duas perguntas para Caim. Por que você está irado? Por que o teu semblante caiu? Lembra-se de Jonas? Quando Deus perdoou os ninivitas, Jonas ficou irado. E Deus disse, é razoável a tua ira, Jonas? Você está com dó de uma planta que você nem sequer teve trabalho de fazer nascer? E você não acha que eu teria compaixão de 120 mil pessoas que se arrependeram? Então, o mesmo espírito de Jonas estava em Caim, o espírito do mal, o espírito do ódio contra a salvação que Deus pode dar ao ser humano. Por isso que a natureza humana, após o pecado, ela é mostrada de forma deprimente na atitude de Caim para com seu irmão. Em vez de ele se arrepender de sua atitude, ele afrontou a Deus.
afrontou a Deus porque ele não ofereceu o sacrifício correto e ainda matou o mais fiel adorador que Deus possuía naquela época. O diabo dominou o coração de Caim. Temos que entender que o nosso coração é a grande fonte de comando da nossa vida. Se o diabo dominar o nosso coração, ele domina a nossa vida. É até feita uma ilustração de que o nosso coração é semelhante a um moinho que um patrão deixou um empregado tomando conta do moinho e disse, olha, você vai moer aqui todos os cereais possíveis. Você vai moer aqui o trigo, vai moer aqui o milho, vai moer aqui a cevada, o centeio. E uma coisa, tome cuidado, você vai se alimentar disso aqui. Você vai me dar uma parte para que eu possa vender e uma parte você pode comer. E pode também vender para você usufruir. E aquele empregado fica atento, mexendo naquele moinho. Só que esse empregado tem um inimigo. Esse inimigo fica atento, olhando a hora que o empregado está desatento. Ele joga pedra, ele joga madeira, ele joga sujeira no meio, palha no meio do cereal que está sendo moído, de maneira que estraga o cereal. E então deixa o patrão nervoso e deixa o empregado também passando fome, porque o cereal está estragado, tem que ser jogado fora. Podemos dizer que o nosso coração é como esse moinho. Ele está triturando aquilo que é bom em nossa vida. E o diabo quer colocar aquilo que é mal, de maneira que nós passemos fome espiritual. O coração de Caim, ele aceitou aquilo que o inimigo jogou dentro dele, ele triturou. E Caim passou fome espiritual e abandonou a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo nos aconselha a fazermos o melhor, a darmos o melhor de nós. Romanos 12, verso 1 e 2, ele diz, oferecei a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e irrepreensível. Vocês devem ser melhores do que sempre acreditaram que são. Mas vocês só serão melhores se vocês oferecerem-se a Deus em sacrifício. Por isso, a lição de hoje mostra que um verdadeiro adorador é semelhante a Abel. É humilde, é sincero e aceita aquilo que Deus determina como sendo a maneira certa de adoração. Possamos adorar a Deus de forma correta e com os motivos corretos. Vamos orar. Deus querido, obrigado, porque o Senhor nos ajuda na adoração. O Senhor deseja o nosso coração. O Senhor deseja melhorar a nossa vida. Obrigado por esse objetivo. Dá-nos uma terça-feira feliz, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo para você. Divulgue nosso trabalho no YouTube, se inscreva no canal e olha, vá passando para mais pessoas compartilhar a lição. Muitas vezes a lição parece muito teológica, mas quando é explicada com histórias, com ilustração, a pessoa abre um horizonte novo, uma janela nova se abre e a pessoa entende melhor. Então divulgue nosso trabalho. Deus abençoe você. Tenha uma feliz terça-feira. Fica com Deus.